mais um vídeo informativo sobre lidar com as inseguranças. E hoje a gente vai falar sobre exposição gradual. Já havia um tempo que eu tinha combinado de fazer esse vídeo, mas eu adiei muito, porém houve muitos imprevistos, mas aqui estamos e vamos falar sobre esse método importantíssimo para lidar com as inseguranças, que é a exposição gradual. Então vamos começar com o primeiro ponto, cara, que é o ponto de você entrar em conformidade com o seu próprio consciente. Ao você passar por alguns momentos assim conflituosos, tipo o seu dia, você geralmente é uma pessoa que o seu dia tende a ser muito corrido ou cansativo ou desgastante. E eu digo até mesmo numa questão psicológica, sabe? Você gasta muito a sua energia mental para tentar lidar com as situações no dia. E devido a você sentir esse problema com as inseguranças, ou esse problema que talvez você nunca consegue ultrapassar ele, nunca consegue lidar com ele, você está sempre, constantemente se culpando inúmeras vezes em certos momentos conflituosos que você tem lidado, que você tem passado e você não consegue entrar em conformidade com o próprio consciente. Então, aquele papo do vídeo anterior que eu tinha falado sobre você começar a nutrir bons pensamentos, é exatamente ele, só que de uma forma ainda mais específica. Você vai passar a visualizar você se dando bem em certas situações que geralmente você costuma se dar mal. Então você vai visualizar dentro do seu consciente se dando bem, sabendo lidar com aquele momento em que você se sente mal, o que você tem passado no seu dia que tem te ferrado psicológico, sabe? Isso é uma maneira de você entrar em conformidade nos momentos conflituosos internos que você lidar constantemente, que a gente costuma lidar constantemente com a própria mente, né? Então, assim, isso acontece demais. Inclusive, eu já fui muito assim. Hoje, eu sou uma pessoa que eu consigo entrar mais em conformidade com os próprios conflitos, porque é exatamente esse método que eu aplico, cara. Ele é muito intencional da minha parte, ele é muito específico assim para lidar com isso. Pode ter certeza que isso vai ser um primeiro passo que vai melhorar muito o seu método da exposição gradual. Porque o próximo passo, um segundo ponto que a gente pode citar aqui, é o ponto das anotações. Você vai passar a anotar tudo aquilo que te causa constrangimento, que você vê assim, que você fala, cara, eu preciso mudar essas atitudes, essas coisas que eu não tenho coragem de tomar como atitude, essas atitudes que eu não tenho coragem de colocar à prática, eu vou passar a anotar para me começar a bater de frente. Então é exatamente isso. Todas aquelas atitudes assim que você sente que você não teria a mínima coragem de passar a colocar em prática, você vai anotar elas em um papel, literalmente assim, anotar, que seja um bloco de notas, em uma agenda, um diário, enfim, cara. Tudo aquilo que te causa constrangimento, você vai passar a anotar. Anota tudo para bater de frente e começa a analisar o melhor momento para colocar isso em prática. O terceiro ponto é o ponto da prática. É o ponto que você vai começar a colocar em prática as mínimas atitudes que parecem mínimas, que parecem simples, mas que vão fazer toda a diferença. E, inclusive, para mim, isso tem funcionado bastante, principalmente lá atrás, quando eu comecei a trabalhar mais isso em mim, né? A aplicar mais esses métodos. Até então eu nem chamava de exposição gradual, mas eu fazia isso de uma forma assim muito intencional, porque eu já estudava essa parada e eu já colocava na prática. Então, assim, a prática simples aqui, que eu tô falando de um nível assim muito básico até um nível avançado. Então, a prática simples aqui vai ser o seguinte: se você é uma pessoa que nos ambientes sociais que você frequenta, você costuma ser mais retraída, você costuma ser mais fechada, você vai passar a fazer a prática da exposição
gradual, que é mudar a sua linguagem corporal, cara. Então, assim, a linguagem corporal, ela já muda bastante sobre aquilo que você reflete, transparece para as pessoas no ambiente que você está. Então, se você costuma ser uma pessoa assim, muito fechada, muito retraída, começa a relaxar a sua linguagem corporal, abrir mais, expandir mais a sua linguagem corporal, porque uma linguagem corporal mais expandida, mais aberta, ela transparece mais confiança, ou seja, transparece que você é uma pessoa mais autoconfiante. Então você passa até a ser visto de forma diferente, você passa a ser até mais bem notado nos lugares, nos ambientes que você frequenta. Então, começa a mudar a sua linguagem corporal. Essa é a primeira atitude da prática, que parece simples, mas que faz toda a diferença, que você tem que começar a mudar. Uma segunda aqui, para a gente ir elevando o nível da prática e avançando o nível da prática na exposição gradual, é o treinamento do olhar. O seu olhar é o que vai começar a complementar isso. Começa a avançar também na questão das pessoas. Você começa a analisar as pessoas e notar o nível de influência delas em relação a você. Qual é o nível de influência das pessoas em relação a você? Eu posso citar um exemplo aqui muito bom para os homens, que é, vamos supor, cara, você costuma ir na academia todos os dias e você sempre nota uma menina muito bonita, que você está olhando ela constantemente, mas não tem coragem de chegar, não tem coragem de conversar, e agora você vai passar para um próximo nível da prática, da atitude, que é criar mais proximidade, que é ser mais físico, através do toque, através do comprimento, que seja o comprimento básico com aceno de cabeça, após um olhar fixo. Então, claro que praticando a técnica do olhar, transparecendo mais confiança no seu olhar, você vai analisar também o nível de influência dessa menina, dessa mulher que você está interessado, e vai começar a cumprimentar ela, que seja com um aceno de cabeça. Mas é claro que você vai notar, sim, a reação dela. Você vai notar o nível da influência que ela tem sobre você, como é que ela está reagindo ao seu olhar. O olhar, ele fala muita coisa sem você abrir a boca, que através do seu olhar você vai ir para um próximo passo dessa atitude, que é criar mais proximidade. Então você olhou ela ali nos primeiros dias e você viu que ela está trocando olhares com você também, então você vai criar mais proximidade. Ali mais próximo você vai cumprimentar, vai falar um tudo bem, um tudo jóia, e no começo é um aceno de cabeça, é um cumprimento mais básico, e agora vai ser mais próximo, mais físico, mais toque, tudo bem, tudo jóia, um aperto de mão, né, um toque no ombro. Depois do cumprimento, uma sugestão, uma pergunta, um favor. Você vai criando situações ali em que você pode ser mais sugestivo e você se torna mais significativo nas suas abordagens. Então, de repente, você está ali cumprimentando ela e pedindo a ela um favor. Nossa, posso revezar com você, aí vai ser o meu último exercício. Eu vi que você começou agora, então se não for um problema para você a gente revezar. Então daí você vai criando situações, mas até você chegar nesse nível, você passou por todo esse processo da exposição gradual. Então, assim, esse foi um exemplo específico para os homens, né? O homem que está interessado naquela menina e de repente ele era um cara assim, tão fechado, tão inseguro, estava tão perdido nas próprias inseguranças que ele não sabia como ele iria fazer para criar essa proximidade e chegar nesse nível, nessa fase de estar ali já desenrolando, já conversando com aquela menina que ele é interessado, já cumprimentando as pessoas, já transparecendo ser uma pessoa mais sociável, entendeu? Então é basicamente isso, cara. Você ir treinando aos poucos essa parte da exposição gradual e ver onde é que as suas maiores falhas. Caraca, a cachorrada tá latindo aqui feio, olha que já tá de madrugada, galera.
Eu escolhi esse horário para fazer o vídeo porque é um horário mais silêncio, mais calmo, mas mesmo assim ainda está me dando trabalho. Mas é sobre isso, galera. Espero que você tenha entendido. Eu vou falar um pouco mais sobre exposição gradual e sobre como lidar com a insegurança nos próximos vídeos. Hoje eu não sou mais uma pessoa insegura como eu era antes, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais confiante, a minha autoconfiança hoje é outro nível, cara. Eu sou outra pessoa. Graças a Deus eu mudei isso em mim e é uma tecla que eu tô batendo forte sempre, porque sim, cara, você vai mudando, você vai atualizando a sua forma de aplicar suas técnicas e elas são sempre intencionais, é sempre de uma forma muito específica, muito individual, sobre você lidar com as próprias falhas, aonde você analisa que você precisa ajustar aquele detalhe que vai fazer com que você mude o seu grau de influência, que vai fazer com que as suas atitudes mudam, com que a sua postura muda, com que a sua personalidade muda e de uma forma assim muito mais avançada você vai passando a aplicar esses métodos. O intuito desse vídeo é fazer com que você entenda sobre, de uma forma muito básica até uma forma mais avançada, por onde você começar, entendeu? Então você pode começar aí desde um simples ajuste nas suas atitudes, começar a tomar pequenas atitudes, até você partir para uma ação mais avançada, criar mais proximidade com as pessoas que você não tem costume de socializar, ser uma pessoa mais posturada, mudando a sua linguagem corporal, ser uma pessoa que se sente mais à vontade, que transparece ficar bem na própria pele. Então tudo isso transparece mais confiança e arranca inseguranças de uma forma muito gradual, cara. Por isso que é chamado o método exposição gradual. Bom, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, seu comentário, porque vai fazer sempre toda a diferença a sua interação aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se você não me conhece, meu nome é Frederico José e aqui eu falo sobre tudo o que está relacionado ao autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Bom, seja muito bem-vindo se você não for um inscrito e vamos continuar evoluindo, galera. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.